O comandante da Guarda Revolucionária do Irã declarou que o Estreito de Hormuz está fechado e que o Irã vai incendiar qualquer navio que tente passar. A informação é da mídia iraniana e a matéria também é destaque no site da CNN. Essa medida ocorre após o assassinato do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, e ameaça interromper um quinto do fluxo global de petróleo e elevar drasticamente os preços do petróleo bruto. A gente lembra que após o anúncio da morte de Khamenei, o Irã ameaçou lançar a ofensiva mais pesada da história. Em resposta, Donald Trump ameaçou o Irã contra os ataques retaliatórios. E eu já chamo aqui o nosso correspondente sênior de internacional, Américo Martins, para trazer essas últimas atualizações, falar inclusive sobre esse fechamento do Estreito de Hormuz. Américo, muito bom dia para você, meu querido, porque olha, esse anúncio feito pelo Irã é uma estratégia efetiva realmente ou não para se defender nesse momento dos Estados Unidos? E o que pode significar nesse momento uma guerra de narrativas? Porque de um lado o Irã diz uma coisa, do outro os Estados Unidos diz outra. E aí? Como arriscar, né, Américo? O que você tem acompanhado por aí, meu querido? Bom dia para você. Muito bom dia, Débora. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui do CNN Money. Débora, o Irã parece estar falando sério ao fazer essas ameaças com relação a vários alvos econômicos na região, em especial a esse fechamento, que não é um fechamento oficial, mas que tem funcionado, do Estreito de Hormuz. Um dos comandantes da Guarda Revolucionária do Irã disse que qualquer petroleiro que ouse passar pelo Estreito de Hormuz vai ser atacado e vai ser incendiado. Essa é uma ameaça que já está surtindo efeitos. Inclusive, desde o início do conflito, a gente teve uma redução enorme da passagem de petroleiros ali pelo Estreito de Hormuz, que conecta justamente o Golfo Pérsico com o Golfo de Omã e depois ao Mar da Arábia, para onde os petroleiros levam o petróleo tanto para a Ásia, China, por exemplo, Europa e outros lugares. 20% do petróleo de todo mundo passa pelo Estreito de Hormuz, segundo estimativas aí do mercado. E isso tem um impacto muito sério, obviamente, na economia. É o Irã tentando criar um caos econômico tal, através de ataques a fontes de energia, que esses países iriam eventualmente pressionar os Estados Unidos para mudar sua tática. Essa é a estratégia do Irã. Os Estados Unidos dizem que o estreito não está fechado. Oficialmente não está, mas existe uma ameaça clara de que qualquer navio que tente passar por lá vai ser incendiado. Hoje nós tivemos, inclusive, do outro lado do Estreito de Hormuz, em Omã, um ataque com drones contra um tanque de combustível que estava num dos portos de Omã, preparado, inclusive, também para ser embarcado em petroleiros. E foi um ataque contra essa fonte de energia. Ontem tivemos um ataque muito sério contra uma refinaria muito importante na Arábia Saudita e especialmente ataques contra a instalação de gás, de produção de gás no Catar. O Catar teve que interromper temporariamente aquela produção de gás e isso causou uma explosão no preço do gás, o que está causando muita apreensão, especialmente aqui na Europa, que importa muito desse gás do Catar, até como uma alternativa ao gás da Rússia, cuja importação foi diminuída. A Europa ainda importa gás da Rússia, apesar da guerra na Ucrânia, mas procurou fontes alternativas, e o Catar foi uma dessas fontes. Isso está causando já um grande rebuliço no mercado, tanto do petróleo como do gás. E essa é uma estratégia do governo iraniano para tentar causar, de fato, caos econômico, para tentar pressionar os Estados Unidos a mudarem a sua tática. Em outras palavras, o Irã está querendo dizer que toda a região tem que pagar o preço do conflito e talvez até o mundo inteiro, se esse conflito durar por bastante tempo e o Irã continuar atacando essas fontes econômicas. E ao mesmo tempo em que o Irã declara o fechamento do Estreito de Hormuz, ataca refinarias, ataca instalações de produção de gás, ataca petroleiros, ataca também postos de combustível para embarcação nos petroleiros, ele também está sendo atacado. Neste exato momento, como você colocou, Israel está atacando em duas frentes. Está bombardeando Beirute, a capital do Líbano, e também está atacando Teherã, inclusive tentando atingir, por exemplo,
os estúdios e as torres de transmissão da TV estatal iraniana, para tentar conter a propaganda do regime. No caso do Líbano, alguns soldados, algumas unidades do exército israelense invadiram o Líbano. Então a gente está falando da primeira invasão terrestre de um país soberano nesse conflito. Por que que Israel invadiu esse sul do Líbano e está atacando Beirute? Porque o Hezbollah, na noite de domingo, atacou Israel. Hezbollah, que é um grupo muito alinhado ao Irã e que alegou que estava agindo para vingar a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, atacou Israel. Israel revidou e existia uma tensão muito grande no Líbano, temendo uma invasão de Israel no sul do país, para tentar criar ali uma espécie de zona tampão para proteger o norte de Israel. Isso começou hoje, com pequenas unidades israelenses tomando posição no sul do Líbano. Isso pode levar a uma invasão total, mas na prática nós estamos falando da primeira operação militar que consiste numa invasão de um outro país. Isso num momento em que existe uma discussão muito grande se os Estados Unidos, por exemplo, enviariam tropas terrestres para invadir o Irã e forçar uma mudança de regime, até porque sabe-se que é muito difícil fazer uma mudança de regime apenas com bombardeios. Então a gente vê, Débora, uma ampliação e uma radicalização desse conflito, agora até com invasão terrestre, e também o uso de ataques contra a infraestrutura econômica para causar esse caos econômico por parte do Irã, para tentar ampliar o conflito. É um conflito que já atinge praticamente todos os países da região e vai ter um impacto econômico muito sério, especialmente se ele se prolongar. E é isso que a gente acompanha pelas próximas horas, principalmente Américo Martins. Qualquer novidade, volta a chamar a gente por aqui.